10 horas em ponto pelo horário de Brasília, e você confere notícias do Brasil e do mundo agora nesta quarta-feira. E o Rio de Janeiro recebe hoje representantes dos países do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. Mais de 40 delegações confirmaram presença. Entre os convidados está o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que chegou ontem à noite ao Brasil e se reúne com o presidente Lula antes do encontro do G20. Também é esperada a presença do chanceler russo Sergei Lavrov. O evento acontece em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel. Entre as pautas previstas estão o combate à fome e a transição energética. O Brasil ocupa a presidência do G20 até novembro deste ano. E ainda falando sobre o assunto, agora a gente fala sobre mais um capítulo da crise diplomática entre Brasil e Israel, após as comparações do presidente Lula sobre a guerra em Gaza com o Holocausto. O chanceler Mauro Vieira acusou nesta terça-feira seu colega israelense Israel Katz de dar declarações mentirosas sobre o caso. O chanceler brasileiro disse que as manifestações do titular da chancelaria do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Mauro Vieira também declarou que uma chancelaria se dirigir dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. As declarações de Vieira aprofundam a crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada no último domingo, quando Lula acusou Israel de cometer um genocídio na faixa de Gaza e comparou a guerra contra o Hamas em Gaza com o Holocausto. Israel Katz, que declarou Lula persona não grata em Israel, escreveu na rede social X que a comparação de Lula é promíscua e delirante. Também afirmou que é vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Mauro Vieira respondeu, afirmando que a antidiplomacia do governo israelense tenta semear divisões e criar uma cortina de fumaça para encobrir o massacre em curso em Gaza. Foi aprovado por 62 votos a 2 o texto base do projeto de lei que acaba com o benefício da saidinha temporária de presos. Agora, os senadores analisam os destaques, que são sugestões de mudança no projeto. Com a aprovação pelo Senado, o texto volta para análise da Câmara, pois sofreu algumas alterações. Depois disso, vai à sanção presidencial. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Jaqueline Fonseca. O projeto discutido no Senado Federal restringe o benefício da saída temporária para os presos. A proposta tramitou na Câmara dos Deputados por 11 anos e no começo deste ano foi aprovado na Comissão de Segurança Pública após relatoria do senador Flávio Bolsonaro. O projeto revoga um trecho da Lei de Execuções Penais e acaba com a possibilidade de que os detentos do semiaberto saiam até 5 vezes ao ano sem vigilância direta. O texto também altera as regras de monitoramento dos detentos através da tornozeleira eletrônica e inclui punições para aqueles que violarem ou danificarem o dispositivo. Entre as medidas previstas está a conversão da pena restritiva de direitos em prisão. Vale destacar que, após a aprovação do projeto no plenário do Senado, o texto precisa ser sancionado pelo presidente da República para virar lei. E há a expectativa de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública recomende o veto ao presidente Lula. O Programa Mundial de Alimentos da ONU anunciou que vai suspender a distribuição da ajuda no norte da faixa de Gaza devido ao caos total e à violência, depois que um comboio da entidade sofreu disparos e saques. O PMA já tinha suspendido a distribuição de alimentos há 3 semanas na região, devastada por mais de 4 meses de guerra. A operação tinha sido retomada no domingo, mas um comunicado da entidade revelou que os caminhões têm sido atacados e saqueados. A agência pretendia enviar 10 caminhões de ajuda alimentar por dia para Gaza durante 7 dias consecutivos para ajudar a conter a fome e a desesperança no território. A agência ressaltou que a decisão não foi tomada sem pensar e que sabe que isso vai gerar mais risco de morte para as pessoas de Gaza, onde mais de 2 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome. A Síria acusa Israel de bombardear uma área residencial em Damasco, capital do país, na manhã de hoje.
A região é conhecida por abrigar bases militares sírias. O incêndio teria começado depois de explosões num apartamento. A área foi isolada e até o momento há informações de pelo menos 2 mortos. Israel ainda não se pronunciou sobre essa acusação. E olha só, enquanto uma nuvem de fumaça cobre Milão, os moradores da cidade começam a se preocupar com o ar que respiram e perguntam que tipo de medidas poderiam ser tomadas para melhorá-lo. Alguns carros considerados mais poluentes foram proibidos de circular a partir desta terça-feira em parte da Lombardia. A poluição sufoca Milão, a Sicília sofre com uma grave escassez de água e a produção de vinho está diminuindo no Piemonte. Tudo por conta das poucas chuvas registradas na Itália, o que agrava a contaminação ambiental e as secas em um contexto de aquecimento global. A circulação dos carros mais poluentes foi proibida nesta terça-feira em Milão e em outras 8 cidades da Lombardia, devido ao nível de contaminação muito alto nessa região industrial do norte do país. A situazione dell'aria a Milano è sicuramente come tanti anni. A qualidade do ar de Milão está definitivamente, como tem sido há alguns anos, muito ruim, especialmente no inverno, exceto quando há um pouco de vento que limpa um pouco o ar. Infelizmente, a situação que temos com o trânsito também certamente contribui para isso. Tem também o clima, está bem ruim. Sicuramente contribuisce, poi il clima, tutto, però è brutta. Devo dizer que os níveis de smog raggiunti negli ultimi tempi. Devo dizer que os níveis de poluição que atingimos recentemente são realmente insuportáveis. Embora eu me lembre de a minha filha me dizer no ano passado que Milão era a segunda cidade mais poluída do mundo por um dia. Era stata per un giorno la seconda città più inquinata al mondo. Há muitos anos, o norte da Itália figura entre as regiões mais contaminadas da Europa. O problema da Lombardia é em parte geográfico, já que está localizada entre montanhas, o que dificulta a disseminação dos poluentes. Mas ONGs ambientalistas consideram que essa desvantagem serve de desculpa para as autoridades, a fim de justificar os altos níveis de contaminação atmosférica sem fazer nada a respeito. E antes de encerrar, olha só essa história. Uma companhia aérea da Europa está oferecendo aos seus passageiros uma experiência inusitada: viajar sem saber o destino final. A Scandinavian Airlines abriu a possibilidade para que membros do seu programa de milhagem se inscrevessem em uma experiência chamada Destination Unknown, ou em tradução literal, Destino Desconhecido. Programada para acontecer entre os dias 5 e 8 de abril, mais de 1.000 pessoas se inscreveram para embarcar nessa viagem misteriosa. Os escolhidos devem estar a postos no dia 5 de abril no aeroporto de Copenhague, na Dinamarca, de onde o voo sairá. Para a empresa aérea, a perspectiva de embarcar numa viagem aventureira e misteriosa com outros entusiastas, encontrando novas ligações e amizades ao longo do caminho, é verdadeiramente emocionante. Seguidores do perfil oficial da companhia no Instagram arriscaram palpites em uma publicação recente sobre a experiência. Madrid, Atlanta, Tóquio, Hannover, Paris, Florença e Ibiza foram alguns dos destinos apontados pelos usuários. A Scandinavian Airlines tem como hobby alguns aeroportos na Dinamarca, Noruega e Suécia e opera voos para os principais destinos de toda a Europa e ainda para os Estados Unidos, Marrocos e parte da Ásia. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia e um ótimo dia para você.